Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro encontro de pesquisa de 2022. Então, uma alegria que vocês estão aqui hoje com a gente. Então, vamos dar início com esse encontro para apresentar o trabalho do Cláudio Brandão, que é um mestrando do Minter, e na sequência a gente faz uma discussão, a gente colabora aí da maneira que for possível para o Cláudio, e depois a Regina vem apresentar o projeto que ela vem desenvolvendo no pós-doc, né, Rê? Então, é isso. Cláudio, se você quiser, já pode compartilhar aqui com a gente a sua telinha, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Bem? Sim, tá normal. Então tá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês nessa fase de finalizar o trabalho, né? Terminamos a análise agora e fiz um pouquinho umas discussões sobre os resultados, e o trabalho é sobre o relacionamento entre IES, né, entre instituições de ensino superior e os alunos, e a lealdade em tempos de Covid-19. Na verdade, a gente definiu esse contexto, né, ambiental para pesquisa. A gente, né, está acabando de sair de um momento bastante complexo, né? Estava até conversando com a professora Luciana antes de vocês entrarem, e foi um período bastante complicado, e o objetivo era exatamente tentar entender, né, perceber possíveis modificações, alterações, percepções distintas num ambiente específico, que é o do Covid-19. Vamos lá. Bom, o mundo enfrentou esse momento, foi bastante complicado para todos, né? As medidas de distanciamento, a partir de março de 2020, mais ou menos, alcançaram principalmente as instituições de ensino. Eu digo principalmente porque, como é uma característica, né, das salas de aula, com muitos alunos em locais fechados, né, as instituições acabaram sendo uma das primeiras, né, que tiveram que efetivamente adotar essas medidas. E essas mudanças, né, não vou nem colocar possivelmente, porque agora com os resultados, na verdade, elas impactaram, né, na necessidade de adaptações do relacionamento das IES com seus estudantes. É uma percepção, até porque eu fui gestor educacional há muito tempo. Muitas das instituições de ensino que não tinham uma preparação, por exemplo, um credenciamento para EAD, que não é a mesma coisa que as aulas remotas, né? Mas era uma preparação, elas enfrentaram mais dificuldades do que aquelas outras instituições que, de repente, já tinham know-how, né, para aulas EAD, já tinham aulas gravadas, o portal delas, né, já estava interligado com o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, algumas tiveram um pouco mais de dificuldade e outras menos. O problema de pesquisa é o relacionamento adotado pelas instituições de ensino privadas influenciou na lealdade dos discentes da região centro-oeste em tempos de Covid. Nesse caso específico, por que nós escolhemos instituições de ensino privadas? Porque boa parte das instituições federais ou estaduais, as públicas, né, elas acabaram suspendendo e cancelando as aulas. Eu estava até conversando com a Luciana, minha filha agora fez 17, acabou de passar na federal, e eu fui levar ela para conhecer a federal aqui, e ainda não estão deixando nem entrar ainda, e a gente está em maio, colocaram um monte daqueles impedimentos para que não pudesse nem entrar. Eu queria levar ela para visitar, conhecer os prédios, faz muito tempo que eu não entrava lá, né? Então, e as privadas, na grande maioria delas, elas optaram pelas aulas remotas, né? Que duas portarias do MEC permitiram que, se decidisse ou cancelavam as aulas, poderiam suspender as aulas, ou que pudessem continuar
subsidiada por mecanismos de tecnologia de informação e comunicação. Bom, o objetivo do trabalho é analisar se o relacionamento adotado pelas IAs privadas da região influenciou na lealdade dos discentes da região centro-oeste. Para isso, nós definimos um modelo, nós propomos um modelo com base no autor norueguês, que é o Helgesen, e ele elaborou um trabalho, validou em 2008, eu vou apresentar daqui a pouquinho, e nós fizemos algumas adaptações, né, para poder aplicá-lo aqui na nossa região. Então, diversos modelos de escala já foram propostos para aferir a qualidade do relacionamento e a lealdade dos alunos. O que, na verdade, o estudo vai diferir dos demais é exatamente a relação do contexto, né? Que a gente pegou um contexto específico que era durante a pandemia do coronavírus. Esse aqui é o modelo do estudo, que foi adaptado do Helgesen em 2008. Ele trabalha com 4 atributos antecedentes, né, da satisfação e reputação, que é a qualidade do serviço, a tecnologia de informação, as atividades sociais e as instalações, né? E daí a influência desses antecedentes sobre a satisfação, da satisfação sobre a reputação da IES e ambos sobre a lealdade. Inclusive, esse modelo especificamente tem outros, inclusive de autores brasileiros que já estavam validados. Nós o escolhemos exatamente por conta da reputação. E a professora até deu uma olhadinha no trabalho, eu acho que foi uma escolha acertada, e agora eu tenho certeza disso, porque a reputação nos resultados, ela realmente teve um impacto interessante, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Bom, nós trabalhamos a priori 3 hipóteses, né? E depois elas foram desmembradas em outras, com base nos resultados. A hipótese alternativa, né, a número 1, H1, se a satisfação do aluno com a IES, ela está associada positivamente à lealdade em relação a ela, né? O H2, se a satisfação do aluno com a IES, ela está associada positivamente à reputação em relação a ela. E a terceira, se a percepção dos alunos sobre a reputação, né, está associada positivamente à lealdade que ele tem em relação à instituição. Ou seja, o H1 trabalha a questão da influência da satisfação sobre a lealdade, a H2 da satisfação sobre a reputação e a H3 da reputação sobre a lealdade. Um pouquinho para vocês entenderem em relação à abordagem metodológica, a gente definiu a survey, né? O estudo investigou discentes regularmente matriculados nos anos de 2020 e 2021, das IAs privadas da região centro-oeste, nas áreas de ciências humanas, exatas e ciências sociais aplicadas. Bom, esse aí também cabe um parêntese. Por que essas áreas foram definidas? Porque a área de saúde, ao longo da pandemia, e em alguns momentos, particularmente aqui na região centro-oeste, elas tiveram algumas liberações para as aulas práticas. Então, eles não estavam trabalhando apenas com as aulas remotas. Então, teve alguns períodos, como os municípios que estavam adotando, né, algumas medidas, algumas instituições tiveram liberação para a área de saúde. Então, a gente preferiu excluir a área de saúde para não ter esse tipo de viés, né, em relação à aula presencial e aula remota ao longo do período. A coleta de dados a seleção da amostra, nós disponibilizamos um link, né, o formulário foi elaborado no Question Pro, nós fizemos um pré-teste do formulário, fizemos as adaptações, né, e as correções, a amostragem foi a não probabilística intencional, e a análise a estatística descritiva e indutiva, que nós utilizamos através dos testes de hipótese, né, no caso da indutiva, e o teste de validade e confiabilidade, além do modelo de equações estruturais. Bom, em relação à questão da análise dos resultados, então, que eu vou começar a apresentar. A primeira análise dos dados obtidos foi com a finalidade de validar, na verdade, né, de elaborar a validação do modelo que foi proposto.
Então, a gente trabalhou várias validações com base nos resultados, a validade convergente, a discriminante, a de conteúdo, a preditiva, a nomológica, e a confiabilidade em relação ao modelo. Bom, o que são isso? As validades foram definidas com base, por exemplo, a convergência em relação à questão dos itens, se os itens realmente eram compatíveis com os construtos, a discriminante, a mesma coisa. Então, a relação de conteúdo, se o conteúdo realmente tinha ligação com a teoria da qual ela foi elaborada, a preditiva, a possibilidade do modelo, por exemplo, de prever realmente, né, que os construtos estavam dentro da linha que foi definida, e, na verdade, todas as validações elas foram confirmadas, ou seja, o modelo, né, com base nos resultados, apresentou uma boa dose de validação, de confiabilidade e dos ajustes. Mostrando aqui, essa figura 1, ela representa o resultado do ajuste dos modelos e os resultados já dos coeficientes estruturais padronizados. Esses números próximos das setas, eles são exatamente as relações com base no ajuste. Geralmente, as questões, né, as que estão de amarelo, para vocês poderem entender, são as questões que eram relativas a cada construto. Então, QS é qualidade do serviço, e F é a questão das instalações, TI, tecnologia de informação, a S, atividades sociais, né? ST, satisfação, R, reputação, e a lealdade, no fundo. Todas com 3 questões específicas. Daí vocês podem observar que, exceto na questão AS2, todos tiveram, né, validação acima de 90, que é considerada adequada, ou uma adequação de ajuste bastante confiável, tá? E em relação à questão dos entes zeta, que são os coeficientes, a gente vai tratar agora. Bom, esse aqui é o teste de hipótese feito pelo modelo, né, o SMART PLS 3, em relação às hipóteses que nós previmos a priori. As 3 principais que eu tinha apresentado anteriormente, que é a hipótese em relação da influência da satisfação e da lealdade, da reputação, da lealdade, da satisfação e lealdade, todas as 3 foram confirmadas. Vocês podem observar aqui é o coeficiente padronizado, é exatamente o peso, né, da importância da ligação de um construto em relação ao outro, né, e as possíveis confirmações. E o desdobramento que eu comentei, nós desdobramos as outras hipóteses, né, exatamente com base nos resultados do modelo estrutural. Então, vocês podem observar o peso das atividades sociais em relação à reputação, e atividades sociais em relação à satisfação, ambas foram confirmadas, das instalações em relação à satisfação também, a qualidade do serviço. Em relação à reputação, ela foi rejeitada, a hipótese, né? Nesse caso, eu já estou trabalhando a hipótese alternativa, tá? O dia que eu apresentei para a professora Teva, ela até comentou comigo que daí eu estava com a cabeça muito na estatística. Geralmente, a estatística, você trabalha com a hipótese nula, né? Você rejeita ou aceita, né? Não, vamos inverter, né? Daí eu já estou trabalhando a questão da rejeição em relação à hipótese alternativa, tá? Então, a qualidade do serviço e a satisfação foi confirmado, e a tecnologia de informação com a reputação também, e a tecnologia de informação com a satisfação foi rejeitada. Eu vou discutir esses resultados em relação à importância deles, né? Mas antes, apresentar aqui, por exemplo, aqueles são os coeficientes, né? Essa tabelinha, agora, que é a tabela 2, ela trabalha os efeitos totais, né, de cada relação teórica em relação ao modelo. Então, peso das atividades sociais em relação à lealdade, à reputação e satisfação, das instalações e dos outros construtos denominados de antecedentes, tá? E ele varia de 0 a 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, é o peso de importância maior. A gente pode perceber aqui o peso do construto satisfação para lealdade é de 0,72,8, e o que eu comentei anteriormente em relação a ter escolhido o modelo
por conta desse construto reputação, vocês podem perceber aqui que é de 0,61. Então, está muito próximo. Tá? Eu vou conversar sobre esses resultados depois. Outro ponto, na verdade, dois que eu queria destacar, que tem muito do que a gente analisou em relação às discussões, é o peso do construto de atividades sociais sobre a lealdade, também sobre a reputação e a satisfação. Né? Vocês podem perceber que ele tem pesos maiores, inclusive, em alguns pontos, em relação à questão da qualidade do serviço, se a gente for comparar, por exemplo. Né? E o outro construto interessante, que também tem um peso, principalmente sobre a reputação, é a questão da tecnologia de informação, que também foi um resultado que foi bastante curioso. Essa tabela 3, ela mostra o peso dos efeitos indiretos, ou seja, né, das relações entre elas, né? Então, o peso dessas relações de forma indireta sobre os outros construtos. Então, por exemplo, o peso das atividades sociais sobre a lealdade, né, das instalações sobre cada um dos construtos, a gente pode perceber que a satisfação não teve antecedentes de efeito com efeitos indiretos sobre ela, ou seja, a satisfação só teve efeitos, né, os antecedentes só tiveram efeitos diretos sobre a satisfação. E aqui os números em relação aos pesos, né? Quero destacar de novo os valores percebidos em relação a atividades sociais, né, e tecnologia. Essa tabela 4, ela mostra os efeitos indiretos que são específicos. Daí quero destacar dois, especificamente até porque tiveram resultados negativos, né? Que é a qualidade do serviço, a reputação e a lealdade, ou seja, né, dessa construção de relação da qualidade do serviço, da reputação sobre a lealdade e o peso das instalações sobre a reputação e a lealdade, que são efeitos indiretos e ambos tiveram efeitos negativos. Bom, alguns outros resultados. Fora do modelo específico, né? Então, com base no Excel, a gente trabalhou alguns testes de hipóteses, usando o teste T de Student para até 2 variáveis, né? E usando uma análise de variância com a nova, com as variáveis que tinham mais de 3, né, variáveis, que daí que é o que os modelos de estatística orientam, né? Sobre 3 resultados. O gênero, né, o sexo dos alunos entrevistados, ele não influenciou no resultado da lealdade, ou seja, não houve influências significativas, né, que a gente pudesse perceber, que pudesse corroborar pelo fato de que o fato da pessoa ter um gênero distinto, né, teria uma avaliação sobre a lealdade diferente. Outra variável identificadora que nós testamos foi a questão do estado ou distrito, ou seja, eu não comentei antes, mas como é trabalhado, o estudo, né, da amostra foi trabalhado na região centro-oeste, que contempla os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Tá? Então, nós fizemos o teste separando os resultados por estado e distrito. E também não houve influência significativa, né, dos resultados em relação a essas diferenças de estado dos alunos, onde eles residem, onde eles cursam, né, estavam matriculados na faculdade. E o outro ponto é a relação de turno, ou seja, o período de estudo também não influenciou nos resultados, não tiveram valores significativos, né, para afirmar que poderia haver influência de diferença de percepções em relação ao turno, se é matutino, se é noturno, ou se é período integral. Agora, em relação aos pontos que foram percebidos no estudo, a faixa etária, ela influenciou nos resultados da lealdade, a faixa de idade. Na verdade, a gente trabalhou a idade, depois eu agrupei em faixas, né, para poder fazer análise, e um ponto de destaque, a faixa de idade entre 17 e 25 anos, eles têm uma tendência a ter médias menores de avaliação em relação à lealdade, quando comparada a estudantes, a alunos, né, com idade superior a 26 anos. A renda foi outra questão importante, eu trabalhei a questão da renda familiar, né,
dos entrevistados. Aqui eu estou trabalhando a questão da renda de acordo com o critério Brasil da ABEP, né? Então, por isso esse número quebrado de renda até 3.042,46, a renda também influenciou no resultado da lealdade. E os alunos com renda até 3.042,46, né, que a gente poderia, de acordo com o critério da ABEP, para a classificação econômica, daria uma classe B1, se eu não me engano, até a classe C2 no máximo, por exemplo, né, que daí a D e a E estão conjunto, eles tendem a avaliar a lealdade com médias menores também. Então, a avaliação dos alunos com renda até 3.042,46 tendem a ser menores do que os alunos com renda maior. E o outro ponto, que é uma outra variável identificadora que também foi percebido, né, com base nos testes, uma percepção de influência, é a relação do termo semestre, ou seja, aluno primeiro, segundo, né, então. E o que foi percebido? Os entrevistados ingressantes, eles tendem a ter médias maiores de lealdade. Do que dos alunos que já têm um contato maior, têm uma experiência maior, e até porque isso tem a ver, a questão da experiência tem tudo a ver com os conceitos de satisfação, né, de reputação, porque tem muito a ver com a experiência de convivência, né, de percepção com a instituição. Daí, juntando esses dois números, o que a gente achou interessante? Você pode perceber, bom, os alunos entre 17 e 25 anos, eles tendem a ter médias menores, mas isso não tem a ver, por exemplo, poderia estar confirmado aos alunos que entram também, né, no primeiro e segundo semestre, ou seja, que são ingressantes, também tem médias menores, e não é o caso. Então, a idade, nesse caso, ela vai influenciar, sim, quando a gente faz essa percepção de conjunto, na questão do termo, quando os alunos têm mais contato, né? Então, os alunos entre 17 e 25 anos que estão em termos, né, mais avançados, terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo, né, eles têm essa percepção de lealdade menor, tá? E a questão da renda, fazendo um aposto, a gente analisou que existe também a questão da preparação, como eu comentei anteriormente. Muitas dessas instituições, elas realmente demoraram para se preparar para trabalhar as aulas remotas, e muitas delas acabaram nem fazendo, daí eu estou pegando a minha experiência como gestor, e eu tive essa percepção, né, fizeram, vamos dizer assim, uma preparação dos alunos mais ou menos, né, então elas não tinham esse know-how de aula EAD para montar as aulas, mas acabaram fazendo adaptações, e eu acredito, né, que esses alunos com renda menores acabaram tendo essa percepção menor, né, de lealdade em relação a elas, porque foram influenciados também por conta dessa falta de preparação de muitas dessas IEs. E eu estou comentando isso não é nem só especificamente por esse resultado, tem a ver com o resultado da própria questão do peso da reputação sobre o resultado que eu vou comentar agora. Porque, em relação às considerações, né, os resultados, eles acabam reforçando a importância dos construtos, né, satisfação, reputação, como influenciadores diretos da lealdade e da própria lealdade, né, o modelo confirmou isso. Mas comparando alguns resultados com outros realizados, o que eu comentei em relação, por exemplo, o Helgsen, ele trabalhou a validação de 2 modelos, ele tinha um modelo anterior de 2007 com o Nesset, e que eles testavam também, né, mas tinham uns antecedentes a mais. E quando ele trabalhou a questão do modelo estrutural, os coeficientes estruturais, eles deram valores muito inferiores à reputação. Então, só lembrando, o valor encontrado no peso da reputação sobre a lealdade, ela foi de 0,611, ou seja, 0,61. Nos testes de 2007 do Helgsen, eles ficaram em torno de 0, não chegaram a 0,20, tá? Do peso da importância. Eles foram validados, mas com peso muito menor, né? E no trabalho dele de 2008, a mesma coisa, né? Do peso da reputação.
Então, o que analisando? Como o objetivo era exatamente avaliar uma possível modificação, né, e essa percepção de diferenças de relacionamento durante o período de pandemia, uma coisa que a gente conseguiu perceber é que houve como se fosse algumas inversões, né, ou seja, algumas alterações de percepção, ou seja, o peso da reputação, ela foi ampliada de acordo com a nossa percepção, durante esse período de pandemia, em relação à satisfação, por quê? Porque a reputação é uma medida de percepção, né, que tem a ver com de como a gente enxerga, a gente percebe uma instituição de ensino. Então, ou seja, para o aluno que saiu no modelo presencial, e o estudo previa isso, né? As instituições de ensino necessariamente que foram entrevistadas e os cursos tinham que adotar o modelo, eles eram autorizados de forma presencial, né? Anteriormente, ou seja, exatamente para poder perceber essa diferença, eles foram percebidos, os alunos, os entrevistados, tiveram uma percepção de que instituições com melhores reputações, né? Vamos dizer assim, tiveram um peso maior sobre a lealdade, ou seja, a influência da reputação, a nosso ver, foi uma das formas, né, o peso da reputação sobre a lealdade foi uma das formas de que o contexto ambiental de entrevista as entrevistas foram realizadas, né, foram influenciadas. Até por conta da questão do isolamento social, como eu comentei, atributos como infraestrutura, os investimentos em tecnologia, prestação de serviço e as próprias estratégias de envolvimento sociais, que esse é outro ponto para afirmar. A atividade social, ela também teve um peso, né? Quando comparado com resultados de pesquisas anteriores, que já estavam validadas, elas também tiveram um peso muito maior, apesar de terem sido validadas anteriormente, mas com peso bem inferiores ao que foi apresentado. Então, essa também foi uma outra avaliação que nós fizemos em relação à questão da importância da influência do ambiente, né, do contexto. Por quê? Porque, na verdade, os alunos não tiveram praticamente, né, atividades sociais, porque a gente estava vivendo um período de isolamento e de distanciamento. Então, elas acabaram sendo ampliadas para aquelas instituições que conseguiram, né, envolver os alunos, independente de que elas fossem em nível presencial ou não, né, mas envolver em atividade que eles pudessem perceber que estariam trabalhando questões de envolvimento social, né, de relacionamento entre os alunos, entre eles mesmos ou entre eles com a sociedade ou com a instituição de ensino. Então, entender como de repente, em ambientes modificados ou períodos de crise, como é o caso que nós passamos, podem afetar a percepção dos estudantes e alterar a ênfase, né, que é o que eu comentei, em determinados atributos que influenciam na lealdade. O que a gente percebe como de repente, das questões da importância gerencial do estudo, né, para as instituições de ensino, é que tenham essa percepção, né, de fazer o acompanhamento, a aferição, e que em determinados momentos ou contextos, né, as ênfases de determinados antecedentes, de determinados influenciadores, ela pode ser alterada, e isso deve ser levado em conta no planejamento dessas instituições. Bom, é isso. Não sei se eu falei muito rápido. Não, acho que está certinho. A gente tinha combinado 20 minutos. Você falou em 26 minutos, tá ótimo, Cláudio. Tá bom, obrigada, Cláudio. Muito bom, parabéns. Acho que você pode tirar a projeção para a gente poder se ver melhor. E daí a gente parte para arguição, perguntas, vocês que ouviram, pelo menos parcialmente, o trabalho, né, que alguns chegaram um pouquinho depois. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Gladys. Aí eu queria que Agora que eu vi os 5 minutos da senhora, prof. Agora que eu vi os 5 minutos da senhora. Não, tudo bem, tudo bem. Se depender, não. já... Pedir, então, para quem quiser começar falando alguma coisa. Posso falar? Claro, Alessandro. Depois, assim, vocês me corrijam, ou só colocar alguns pontos que eu anotei aqui que eu acho interessante. Primeiro, Cláudio, eu gostei muito da apresentação, eu
você tem uma cabeça positivista. Então, quando eu vejo esse tipo de estudo, eu me sinto confortável, né? A gente vê todo o levantamento que foi feito que acaba subsidiando bem a questão do que você está pesquisando. E aí, uma observação, assim, uma sugestão minha, depois quero ver a opinião dos demais, com relação ao problema de pesquisa, que você fala o seguinte, a sua pergunta é, o relacionamento adotado pelas instituições de ensino superior privadas influenciou na lealdade dos discentes na região centro-oeste em tempos de Covid? Daí você fez um estudo gigante e a resposta para essa pergunta é uma pergunta sim ou não. Então, assim, o seu problema de pesquisa vai ser assim, você fez todo esse estudo, daí conclusão, sim. E, na verdade, a sua conclusão não é só sim ou não. Você, na verdade, levantou outros pontos. Eu não sei se for, eu não consigo dizer se como impacta, ou quais fatores impactam. Então, na minha opinião, a sua pergunta é muito mais ampla do impactou ou não impactou. Então, eu, como sugestão minha, eu mudaria a pergunta para poder abarcar melhor a sua resposta, que ela é muito mais ampla do que um sim ou não. Não sei o que você acha, Cláudio. Sim, eu, concordo. Quando você comenta dessa forma, a gente analisa realmente, ela está muito mais profunda, né, em relação à questão do que influencia, na verdade, né? Exato, porque senão a sua resposta, todo o seu estudo vai ser para dizer sim. Não é, daí você termina com uma palavra só, e não é. O estudo é muito mais rico, né, que isso. Então, é uma sugestão só para fazer uma pergunta que seja mais adequada às respostas que você está dando, uma vez que você já tem até as respostas, né? Então, eu acho que fica mais bacana. Eu não li o seu trabalho, estou vendo só a apresentação, e a apresentação é sempre uma simplificação, né, do trabalho. Então, eu não lembro, não sei se eu me perdi, mas você falou quantas foram as pessoas que foram entrevistadas? Acabei retirando, Alessandro. Foram 329 respondentes válidos, né? Na verdade, foram 882 entrevistas, depois a gente foi afinando, né? Refinando os números até chegar, né, nesse número de 329. Não, legal. Como eu disse, eu não li o trabalho. Normalmente, na banca, as pessoas terão lido, mas eu fiquei curioso porque muda... Tá certo que você tem os resultados que provam que é válido, que é tal, mas eu gosto de ter essa percepção, né, de coisa. E também, de novo, com cabeça de estatística aqui. Você, nas apresentações, você coloca influenciou ou não influenciou. Eu não sei a terminologia que você está usando no trabalho em si, porque tem aquela coisa do evidência estatística para aceitar... assim, porque a afirmação influenciou ou não influenciou, ela é muito forte, né? Talvez para a apresentação funcione, eu não sei como está no seu trabalho, porque você diz que tem uma evidência para dizer que para aceitar ou não aceitar a hipótese, né? Então, só a maneira que eu entendo, desculpe se eu estou sendo chato, é só para dar sugestões aqui, opiniões. Não, na verdade, Alessandro, é bem pertinente, porque quando eu tive a última orientação presencial com a professora Thelma, a gente estava conversando sobre isso mesmo. Na verdade, eu até fiz uma inversão, porque com base em estatística, né, geralmente você trabalha a rejeição ou aceitação da hipótese nula por conta do erro tipo 1 ou tipo 2, né? Sim. E daí eu fiz essa inversão até por conta, né, do trabalho ter uma outra conotação, mas no estudo ele está assim, realmente. Não há evidências, né? Não, legal, para confirmar ou para rejeitar, não tivemos informações suficientes com base nos números, mas realmente no texto ele está dessa forma. Não, legal, por isso que eu falei, a apresentação ela é para mostrar os resultados, então é só para da questão. Eu tinha anotado aqui, mas eu vi que apareceu depois, você fez a avaliação de acordo com o primeiro anista, segundo anista, primeiro semestre, segundo. Sim. Eu acho, bem importante isso daqui. Aqui eu já vi. Outra coisa, comentando em relação às entrevistas, as regiões também elas foram trabalhadas de forma proporcional, tá? Então, o peso da quantidade de instituições de ensino de Goiás, de Mato Grosso do Sul também foram respeitadas. Inclusive, eu tive que eliminar algumas com base no Excel, tirando a escolha de números aleatórios, porque eram 442 que estavam tranquilas, mas para poder chegar na representatividade, ou seja, na proporcionalidade de cada
de cada estado, né? Isso. Elas foram... Você usou função aleatória lá. Exatamente. E você escreveu isso no seu texto, né? Sim, sim, sim. Tá legal. E outra coisa que você falou, e você escreveu várias vezes, que a renda familiar de 3.000, 42 e 46, inclusive no seu discurso. Dólares, reais, ienes... Ah, faltou o Rzinho. Mas mesmo no São... seu discurso, mesmo no seu discurso você não falava no reais, mas não está escrito também. Então é só para... meio são bom, reais. mas é só para a gente ser chato mesmo aqui, já que você está montando aqui. E, finalmente, aqui, a última chatice do dia, alguns momentos você falou, eu acho, e não sei, para uma apresentação de um trabalho científico, o achismo, não tem achismo, na verdade você fez estudo, você tem levantamentos, então só que eu, como sugestão, tentar fugir do eu acho, mas assim, ó, o trabalho mostrou o quê, as evidências mostraram o quê, porque daí, para sair do achismo para o aspecto científico, mas é questão mais de linguagem mesmo, é só como uma dica e sugestão, porque é natural, nossa maneira de falar. Então, um pouquinho disso como, na verdade, eu terminei as análises agora, essa parte da análise tem mais ou menos uns 10 dias, né, que eu estou trabalhando nela, uns 15 dias. Então, eu ainda estou me debruçando para perceber algumas coisas. Eu acho que isso acabou... eu acho que também... Daí eu fico... Algumas conclusões eu ainda estou procurando encontrar, entendeu? Visualizar. Então, cada hora que eu olho sobre os números, eu consigo perceber. Por isso, talvez isso tenha influenciado. Entendi. Mas muito obrigado pela observação, já está anotado. Uma coisa nossa de brasileiro, a gente não gosta de ser muito afirmativo, às vezes, porque pode parecer prepotência e tal, mas como a gente está falando de estudo científico, aí pode ser, né? Porque são dados, mas é legal só como sugestão mesmo para contribuir. Não, obrigado. Muito legal, eu gostei bastante aqui dos resultados, fiquei curioso para depois ver o trabalho finalizado. Pronto. Obrigado, Alessandro. Só isso daí. Lu, você queria falar também? Parabéns, Alessandro. Obrigada pelas contribuições. Ajudou a gente. E, Cláudio, tem uma palavra só que eu vou falar para você trocar. Na verdade, você não fez entrevista. Então, você tem que cortar até da sua fala a entrevista, porque o que você fez foram questionários preenchidos por respondentes. Ontem, quando eu estava lendo o seu texto, eu mudei isso assim... eu vi. Só não deu tempo de mudar na apresentação, mas eu vi, prof, eu vou tirar. Não, para a sua fala também, quando você for falar, você não usa a palavra entrevista, senão podem te criticar. Mas tá ótimo. Obrigada. Lu, você. Não sei, tem mais algum aluno que gostaria de colaborar? Adriana, Benacil. Benacil já mandou aqui falando, bacana, quero passar. Vamos fazer, Benacil. Obrigada, Lu. Eu estou aqui esquentando os motores, né? Porque estou distante há tanto tempo. Mas é gostoso, também, né? Que bom que você está aqui com a gente, Adri. Ele usou o PLS igual você. Ele fez um modelo de equação estrutural com PLS e tudo. Foi bem legal. Que bom. Você entrou, ele já tinha tirado o modelinho. Cláudio, você quer mostrar só o modelinho para a Adriana e para o Gladstone? Só aquele slide da saída do PLS, acho que é legal eles verem. Só aqui. Se você puder. Deu saudades. Tá vendo? Depois de um tempo, vocês ficam até com saudade da Não gente. É? Mas... Tá ali. Tá. Depois tem mais um pontinho que eu perdi aqui, que eu só queria dar uma sugestão, que eu esqueci. Que bacana. Inclusive, depois, se você, Cláudio, puder compartilhar para eu ler a sua apresentação assim por completo. Claro. Não for trabalho para você. Não, nenhum trabalho. É um prazer. Obrigada. Cláudio, você pode ver tabela 2, tabela 3, uma das duas? Tá. Deixa eu ver. Novamente é só... E o Gladstone é responsável por uma IES, né, os cursos de administração da Univag. Aí,
em Cuiabá. Então, para ele, o tema é 100% aderente com o dia a dia, né? É interessante. Nossa, estava lá na frente mesmo. A tabela 2. A 2. É 2 a 3. Você sabe que na hora que eu vi, mas é coisa minha também, eu parei para pensar por que tem um monte de coisa aqui em branco, porque na verdade você está correlacionando com lealdade, reputação e satisfação especificamente, né? Porque é o seguinte, a lealdade é a variável dependente, né? Ela na verdade, ela é a última, né? Que é influenciada pelas antecedentes. Então, nesse caso o específico, o PLS vai fazer a junção dos 4 antecedentes sobre a reputação e satisfação, né? E de ambas sobre a lealdade. Então, a lealdade, por exemplo, ela só vai ter resultado, né? Porque ela não vai influenciar as outras, né? Porque ela é a variável dependente nesse caso. Não seria o caso, não sei, só uma opinião também, de tirar essas colunas que elas não fazem parte elas não são variáveis dependentes? É só opinião. Na verdade, elas são, as 4 anteriores são independentes, né? São variáveis independentes. Você diz essas que não têm... Qualidade de serviço, TI, instalações... E coligação entre si, entendi. Uhum. Porque parece que, assim, não resultado, o que é isso? Na verdade, eu fiquei entendi. A pessoa pode ter uma percepção de que não teve resultado. Na verdade, ela não tem antecedente. Entendi. Mas, novamente, fica a seu critério, é só a percepção de quem estava ouvindo, tá? Não, vou discutir com a minha prof, pode deixar. Ela que manda, não sou eu aqui. Com certeza. Não sou eu. Então... Legal. Parabéns aí, Cláudio. Eu achei que o teu trabalho está super encaminhado. Quando que você vai defender? Prof, eu vou fazer, a professora mandou as correções, eu fiz mais alguns, inclusive eu nem posso deixar de fazer, eu percebi ontem, professora Thelma, eu não tinha feito os testes com a escala da professora Gisela, já pensou? E eu trabalhei só a NPS, e trabalhei as escalas do modelo, e não trabalhei com base no modelo o IRC dela, né? E tem a qualidade, a personalização do atendimento, que foi utilizada, né, no questionário, e a qualidade do atendimento e percepção. Daí ontem eu comecei a fazer os testes para incluir no trabalho. Então, prof, o depósito tem que ser feito agora até maio, né? E a gente conversou. Ontem eu mandei, a professora já mandou as considerações. Agora vou me debruçar para fazer, né, os acertos, para fazer o depósito para maio agora, né? E defender em algum ponto de junho, aí, quando a professora e a senhora, que é parte da banca, né? E a professora Gisela tiverem tempo e disponibilidade. Muito bom. Fantástico, acho que você chegou nos resultados que tem que até evidenciar isso como uma contribuição importante, que é esse cenário do Covid, né? Que você mostra, porque talvez se fosse, acho que captou bem essa ideia de que a pessoa não estava lá para ficar avaliando a instalação, por exemplo, né? Uhum. Me chamou a atenção a qualidade, aí talvez ver o que exatamente foi perguntado, como eu não vi as escalas, o que está dentro dessa qualidade do serviço, é a qualidade acadêmica, é a qualidade de atendimento, então descer um pouco mais esse detalhe, porque isso me chamou a atenção, né? Por que ela está invertida, por que ela não contribui para a reputação, né? Então isso foi um dos resultados ali que me chamou a atenção. Quanto à instalação, faz sentido, né? As pessoas não estão lá, então para elas não é tão relevante nesse momento, então acho que você é uma forma de valorizar e o novelty do seu trabalho é deixar claro essa e mostrar, trabalhos anteriores foram feitos, né, de que maneira, acho que tinha que citar lá o próprio trabalho que o meu aluno fez lá, né, a Thelma também estava na banca, o menino, o Breno, né, então, e no caso do Breno, aparece muito essa ideia da integração. Então, você vê que são coisas completamente diferentes, momentos diferentes. Então, o fato de você ter um aluno vivenciando, né,
a faculdade todos os dias, a qualidade é meio que normal, não teve tanta peso, né, para a questão da lealdade, mas a integração social e acadêmica, que é o que vai dar o relacionamento, né, que é o relacionamento com a IES, é que teve maior peso. Isso era já a hipótese principal do Breno. Ele falava, olha, esse povo gosta aqui da SPM por causa da como é que chama lá, das entidades, né? Então, da Atlética, Da infraestrutura. Não é nem da infraestrutura, é o social. Das atividades sociais. Exato. Atividades sociais, no seu está como atividade. E que ele falou, o aluno que entra... E aí tem uma característica específica do alunado da SPM, né? E também da GV, que já tem uma percepção de qualidade diferente, que sai no seu resultado. O cara, quanto maior a renda dele, menor a tendência de ele dar boas notas, né? Porque ele é mais crítico, né? Então, isso se coaduna lá com o que o Breno apresenta. Né? Não, prof, na verdade, nesse caso é o inverso. Ele chegou no contrário de resultado. Na verdade, os alunos, por isso que eu fiz essa análise em relação à questão da reputação. Na verdade, os alunos que têm maior renda, em tese, né, vamos dizer assim, eles estudam em instituições melhores, como a SPM. Então, eles têm tendência a darem médias maiores para a lealdade. E aqueles com renda menor, daí é em tese, né, da teoria, porque daí eu não destrinchei tantos números para chegar nisso. Mas aí lealdade não é qualidade, né? Isso, porque a qualidade ela teve influência sobre a lealdade e o peso, a ênfase é forte, né? Mas não tanto quanto a reputação quando comparado com a atividade social e a tecnologia. Então, mas falando de qualidade, a qualidade é um ponto interessante, porque como você vê, o alunado que tem menos condição, aquilo para ele, eu lembro até de um aluno falar assim, eu não lembro em que momento, mas assim, não, imagina, a gente vai para assistir vai ver uma classe, né, uma sala de aula da SPM, e vai para uma sala de aula de uma escola pública, é muito absurda a diferença, né? Então, realmente, para aquele menino que está ali, né, para ele o básico já é muito bom, né? Então, essas percepções de qualidade, ela aparecem nessas diferenças aí de renda, né? Mas, enfim, eu acho que é sempre, depois que se faz um trabalho, né? E aí eu já estou falando assim, já na sua defesa, viu? Que é como que a gente conta essa história, né? Como é que a gente pega todo esse resultado que você colocou e torna ele algo de reflexão, né? Não somente para a literatura, mas como para a questão prática. Então, acho que esse é o seu desafio na hora de você fechar o trabalho, de realmente demonstrar quais foram as suas contribuições, né, para a literatura anterior, para quem que se avançou, afinal das contas, né? E, por fim, o que fica aí para quem está no dia a dia, por exemplo, o Gladstone, né? O que o Gladstone pode fazer? Pensa lá no Gladstone e fala o que o Gladstone faria, né, se ele tivesse que olhar esses dados e aplicar no dia a dia dele. Aí já é dica para a defesa. Tá bom? Mas parabéns aí, olha, excelente, estou bem contente aí. Que bom que você teve a oportunidade de chance de nos compartilhar aqui com a gente, né, nesse dia aqui, né? Benancil vai vir também, né, Benancil? Vai contar a historinha dele também, que é muito legal. Para ele vir no início de junho, né? No próximo encontro vai vir o Gladstone também, falar um pouco da tese dele, ele vai falar da introdução que ele está montando, e daí o Benancil apresenta os resultados dele também. Ele já vai defender também. Que é início de junho. Ele tem que... Igualzinho, né? Eles estão na mesma situação aí, mas está ótimo. Muito bom. Então, agora a gente pode... Não sei, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria dar parabéns para o Cláudio, falar que eu fiquei bastante interessada em ler a dissertação dele, porque um dos desafios que nós temos hoje na Unifesp é a retenção de alunos. E quando você fala em lealdade, eu não sei se isso está claro no trabalho, mas o meu entendimento de lealdade, no meu caso, eu entenderia como rematrícula. Rematrícula, esse aluno, ele é leal, então ele permanece na instituição.
Claro que, imagina, por exemplo, comparar uma estrutura Unifesp com uma estrutura ESPM já é covardia, né? A gente não tem metade dos recursos, mas seria interessante ler o seu trabalho para analisar quais fatores desses que foram preponderantes para a lealdade que hoje, na nossa atual situação, conseguiríamos aplicar, né? Então, pensando na sua contribuição prática, acho que é um exercício muito bom de reflexão para nós, de pensarmos como curso, por exemplo, de administração, o que poderíamos fazer, porque pensar num âmbito institucional para nós, numa instituição pública, é um desafio. Então, talvez pensar em curso, como nós faríamos como curso, seria um exercício muito interessante. Defende logo, Cláudio, para a gente ter acesso, tá? Obrigada. Você sabe que essa literatura aí, eu comecei por causa eu também não conhecia e passei a conhecer por causa do Breno. E, na verdade, essa história toda começa com Tinto, lá na década de 80, ele analisando evasão, ele não está analisando lealdade. A lealdade só vai aparecer com autores alemães, já pegando esse modelo do Tinto e adaptando. Então, essa discussão que você está fazendo é exatamente a inicial, quer dizer, o que faz, né, o aluno ficar, não evadir, né, ele efetivamente, e que depois vai levar essa questão da rematrícula. Então, é bem bacana aí. Com certeza. Fico à espera, Cláudia, ansiosamente. Obrigada, Regina. Bom, Rê, agora é a sua vez, né? Então, vamos lá. Depois do Cláudio, fica difícil a gente fazer uma apresentação agora. Desculpa, Gladstone, você quer falar, meu bem? Não, eu estava esperando vocês terminarem só para pedir desculpa por ter entrado atrasado, mas tive que dar uma ida nas salas antes de vir para cá, porque hoje é dia de avaliação institucional e acabei me enrolando. Estou aqui, inclusive, na sala. Eu queria ficar em casa para poder ficar tranquilo, mas não deu. E por conta disso, acabei perdendo o começo, mas eu fiquei bastante curioso com o trabalho. Eu vou pedir depois o link da gravação para eu poder assistir, ou o Cláudio me enviar o trabalho dele até agora, não importa, que não está pronto ainda, porque eu fiquei curioso. Bacana, obrigada, Gladson. Então tá, deixa eu apresentar a Regina. Então a Regina está com a gente, vai fazer 1 ano como nosso pós-doc aqui do PPGA, um orgulho ter a Regina com a gente. A Regina é uma profissional muito dedicada, professora da IFESP, né? E está aí desenvolvendo um trabalho muito, muito bacana, estou aprendendo muito com a Regina, e ela vai apresentar um pouquinho aí para a gente do que ela já trabalhou. Vamos lá. Como não tinha template, eu tentei improvisar usando os tons, tá? Enfim, tentei chegar em algo próximo. Bom dia a todos, eu sou a Regina, professora da Unifesp, estou tendo a oportunidade e o privilégio de estar com a professora Luciana como supervisora no pós-doutorado. A minha intenção no pós-doutorado seria estudar a cadeia global de carne bovina brasileira. Por quê? Porque durante o meu doutorado eu havia estudado já esse setor, fiquei bastante interessada. No doutorado eu estudei a pegada ecológica, né, da cadeia, fazendo uma previsão para alguns anos à frente, pensando em consumo e produção. E aí no pós-doutorado eu gostaria de dar continuidade. Então, deixa eu só minimizar aqui, pronto. Então, foi iniciado esse projeto. O que eu vou apresentar aqui é o que já foi feito até o momento relacionado ao projeto, um artigo já apresentado, e vou mostrar os próximos passos, tá? O que está sendo previsto aí de continuidade. Bom, esse tema, integração da orquestração AAA na estruturas de governança da cadeia global de carne bovina brasileira, foi um estudo já aprovado no ENAMPAD de 2021, né? Onde nós recebemos algumas contribuições que deram origem a novos rumos nessa pesquisa, tá? Bom, primeiro, a motivação desse estudo, desta área, etc. Foi pensado nos desafios que a pandemia do Covid-19 trouxe para este setor, então a gente acompanhou em várias notícias aí os desafios que essa
cadeia teve na parte de importação, na parte da demora, na parte dos vários setores fechados, em lockdown e etc. E aí foi pensado já nesse momento que seria importante a orquestração de recursos, em que houvesse certa agilidade, adaptabilidade e alinhamento dentro dessa cadeia para agilizar, que ela continuasse cada vez mais com a potência que ela possui. Pensando na parte de uma cadeia brasileira, por quê? Se a gente for analisar historicamente, as principais redes de produção de proteína no mundo estão no Brasil. Há uma produção nacional e uma exportação em crescimento no país. E olhando para o ambiente internacional, é um setor em constante competição, que há os seus desafios com barreiras tarifárias e não tarifárias. Então, é um setor que está em crescimento e com bastante destaque no cenário econômico, se a gente for pensar. E pensando dentro do mercado doméstico, a gente tem várias coisas acontecendo, né? Aumento de custos de produção, que são constantes, aí a pressão ambiental, que mais do que nunca tem se falado, a redução no consumo, pensando em alternativas que estão surgindo no mercado. Então, é um setor que está necessariamente se reinventando. Então, por isso, a importância de se pensar em como melhorar essa cadeia de produção sempre, né? E aí, o objetivo dessa pesquisa foi propor um framework de uma forma conceitual, pensando nos formatos de governança que essa cadeia global possui e aliando essa forma de pensar de recursos ágeis, com alinhamento e com adaptabilidade, especialmente em momentos inesperados como o que aconteceu na Covid, tá? Então, dentro dessa pesquisa inicial, foi analisada uma evidência empírica disso, e foi analisada através de 3 organizações brasileiras, que têm presença global. Isso, a justificativa basicamente foram os motivos que eu explanei sobre a importância delas, e também trazendo a importância da literatura de orquestração de recursos, porque a gente sabe que em governanças, e pensando num setor, numa indústria de carne bovina como essa, envolve vários stakeholders. Então, a importância de ocorrer uma governança da melhor forma e uma orquestração de recursos, né? Uma combinação exata, um alinhamento desses recursos para que essa cadeia funcione da melhor forma. Então, por isso que foi pensado nesse objetivo da pesquisa. Então, basicamente, elucidando o que seria uma cadeia global de valor, pensando em atividades que podem ser fragmentadas desses diferentes stakeholders e que serão modularizadas, serão ali complementadas, ali unificando essa cadeia. Então, é uma combinação. E aí vem a real necessidade de orquestrar, em que todos esses recursos sejam combinados numa forma que gerem vantagem competitiva para a empresa que está combinando isso, né? Então, aí seria a necessidade... Peraí, deixa eu passar o slide. E aí seria a necessidade dessa orquestração de recursos. Aí eu trouxe a literatura do Lee, em que ele fala a respeito desses 3 itens, agilidade, adaptabilidade e alinhamento, como uma forma de orquestração de recursos. E aí essa teoria, ela cabe muito bem pensando em momentos como o da Covid, como nós analisamos. Por quê? Essa orquestração, esse AAA, seria para antever mudanças ou fatores ali que não estejam evidentes, suportar os ajustes às mudanças e, além disso, unir as capacidades. Então, cabe bem em momentos inesperados, principalmente econômicos e tal, como a gente viu. Há estudos já na literatura que mostram que a combinação desses 3 fatores proporcionam vantagem competitiva que pode ser percebida no desempenho, nos relacionamentos, no desempenho financeiro, operacional, na inovação dessa cadeia. Então, por isso, mostra-se como algo benéfico, já esses estudos indicam.
E aí, quando a gente pensa em governança, como aliar esses 3 itens a uma governança de uma cadeia que pode ser um tanto como complexa? A literatura de governança, ela mostra que há 5 tipos básicos aí de governança: mercado, modular, relacional, cativa e hierárquica. Cada uma dessas cadeias, cada uma dessas governanças possuem características bem definidas, né? Em que essas características definem um pouco relações de poder, relações de decisão, a forma como esses recursos são unidos ou não, a forma como determinados stakeholders se colocam dentro da governança. Então, basicamente, esse que era o desafio apresentado aqui. Como que a gente, dentro de determinadas governanças, a gente consegue aliar o AAA? E aí surge esse framework, deixando claro que seria integrado esses 3 itens, agilidade, adaptabilidade e alinhamento, em qualquer uma dessas governanças. Como que isso poderia ser feito? Tá? Basicamente, o que foi feito? Esse quadro aqui foi o quadro inicial proposto nessa pesquisa, que já está sendo pensado em uma nova forma de exposição, tá? Então, basicamente, aqui o que foi realizado? Foi identificado dentro de cada uma das governanças, aqui, mercado, modular, relacional, cativa e hierárquica, como se encaixaria o AAA. A literatura diz que, para cada um desses itens do AAA, existem pré-requisitos que as governanças precisam ter para que possam ser adaptados, ali, implementados os itens e que terão como resultados determinadas consequências dentro da cadeia, tá? Então, existe uma fase pré e uma fase pós. E aí foi identificado dentro da literatura como que ficaria em cada uma dessas governanças. Então, por exemplo, o item de agilidade. Como pré-requisito, a governança de mercado deveria ter flexibilidade no gerenciamento de demanda. E aí, após a implementação de agilidade dentro dessa governança, teria como consequência uma performance financeira traduzida como lucratividade e retorno. Então, foi feita essa análise em cada um dos 3 itens, dentro de cada uma das governanças. Após isso, seguiu-se para a análise das 3 empresas localizadas no setor de carne bovina brasileira. Foram analisados dados secundários, relatórios ali que são disponibilizados de forma pública, de 2010 a 2019, então foi uma quantidade bem grande de material analisado, em que foi verificado como que cada empresa poderia se encaixar dentro da governança e seria possível identificar como que esse AAA funcionou ao longo do tempo dentro dessa empresa com a sua respectiva governança, tá? As 3 empresas, elas foram escolhidas por serem multinacionais em cadeias globais de valor e por serem empresas de carne bovina, que possuem marcas de carne bovina. E aí passou-se a análise e interpretação desses dados. Um detalhe especial aqui que foi feito foi uma divisão de períodos, tá? Então, foi dividido o período 1, de 2010 a 2015, como o período pré-requisitos da AAA, e o período 2, de 2016 a 2019, como período de consequências do AAA. Por que foi feito isso? Porque, especialmente nessa fase, houve uma mudança, houve um fator que demarcou, por assim dizer, esse setor, em que houve aquela definição da lei do desmatamento zero. E muitas empresas, a partir dessa data, mudaram muitas ações da sua cadeia. E, querendo ou não, isso implicou se a gente for olhar, em fatores de agilidade, de alinhamento
porque mudou muita coisa impelidas por regras, por legislação. Então, por isso que foi demarcado como 2 momentos a partir dessa data, tá? E aí, dentro dos relatórios, foram analisados especialmente esses capítulos dentro deles. Operações de mercado, análise do desempenho econômico-financeiro, gestão do risco, porque cada empresa faz o seu relatório utilizando uma nomenclatura própria. Porém, quando a gente pode denominar de uma forma única para cada uma, a gente pode seguir essas definições, tá? E aí a gente seguiu para uma fase em identificar o tipo de governança que aquela empresa se encaixava, e a partir disso identificar dentro dos 3 itens do AAA, identificar onde essa empresa tinha se localizado, que ações que ela tinha feito que poderiam ser identificadas como pré-requisitos, e que ações que ela pôde fazer que foi identificado como consequências da aplicação do AAA. Então, ficou definido desta forma, deu para perceber que a empresa A, ela tem por característica ter uma governança de mercado, a empresa B, ela tem uma característica de governança híbrida, entre modular e relacional, já a empresa C também híbrida, com características dacativa e hierárquica. E aí passou-se a compreender cada um daqueles itens, como que isso foi possível perceber dentro dos relatórios. Então, foi possível perceber que a empresa A, ela, por ser uma característica de governança de mercado, não há uma forma de coordenação explícita, isso é uma característica da própria governança e pode ser percebida nos relatórios. Como pré-requisitos, deu para perceber que ela adaptou processos para que se tornassem mais ágeis, ela ampliou a rede de distribuição, ela reestruturou marcas, e a partir disso, ela teve agilidade percebida através dos retornos financeiros, ela teve melhoria contínua e ajustes nos processos produtivos, que pode ser identificado como adaptabilidade, e ela teve demandas do mercado consumidor alinhadas ali ao que ela estava produzindo. Então, deu para perceber vários resultados ali evidentes nos relatórios. Já a empresa B, ela tem por característica uma governança modular e relacional, então ela tem um grande envolvimento com os stakeholders e um grande relacionamento de confiança. Deu para perceber que, inicialmente, nos pré-requisitos, ela trabalhou ali no processo de integração da informação, ela se preocupou com a diversidade de portfólio e se preocupou em ter relacionamentos duradouros. Como consequência, ela teve melhoria na performance, a cultura e os valores foram ali reforçados através de certificações que ela buscou obter no período, e também ela passou a ter um produto agregado com controles de impactos, isso como um trabalho conjunto com os stakeholders, né? Já a empresa C, classificada como uma governança cativa e hierárquica, ela tem até a gente pode falar um rígido acompanhamento e monitoramento dos fornecedores. Inicialmente, ela buscou a integração de processos, reformulação organizacional, a obtenção de atestados de responsabilidade socioambiental e uma revisão geral de processos que já estavam integrados. Como consequência, ela teve uma melhoria na performance operacional, ela conseguiu obter níveis ali de inovação e produtividade e eficiência. Isso também devido à forma como ela acompanha os fornecedores dela. Então, dá para perceber que, dentro de um mesmo setor, a gente pode ter empresas bastante destacadas, com formatos diferentes de governança e com a aplicação do AAA, obtendo resultados bastante diferentes uns dos outros. E aí, como considerações finais, deu para perceber nesse estudo que há uma tendência de terem governanças híbridas, não há necessariamente uma tendência de ter uma única governança. Foi possível perceber que, ao longo do tempo, teve empresas, como a empresa B, que teve alteração dessa governança no decorrer do tempo. Então, ela tinha, por característica, uma modular, que depois passou para uma relacional. Isso tem bastante relação com os objetivos dela, que foram mudando no decorrer do tempo.
também foi possível perceber que as empresas, elas atenderam ali os pré-requisitos que são definidos pela literatura e houve um redirecionamento, uma mudança das estratégias a partir de 2016, principalmente por conta dos acontecimentos, né, do momento. E aí a gente pode também perceber que essas empresas, diante do que estava acontecendo naquele momento estudado, tendo como ponto a pandemia do Covid, essas empresas, elas ao longo do tempo foram modificando o que foi preponderante para uma ação rápida durante o ano da pandemia. Quando foi estudado, não havia sido disponibilizado nenhum relatório daquele momento da pandemia, para a gente conseguir identificar exatamente como que foi durante o ano ali do que estava acontecendo. Porém, deu para perceber durante o estudo, independente disso, deu para perceber nos relatórios que a gente consegue integrar as duas teorias. A gente consegue integrar as teorias da governança junto com a do AAA num setor destacado da economia. Então, é possível perceber que novos estudos podem ser realizados a partir disso, tanto para entender esse tipo de governança, as características, como para entender definitivamente as ações, tanto as pré como as consequências da aplicação desse AAA em cada um. Então, o que foi realizado até o momento dentro do estágio de pós-doc, só para a gente ter uma ideia? Foi feita essa pesquisa, que foi apresentada no encontro da ANPAD de 2021. Essa pesquisa ela também foi apresentada em uma sessão PDW da RGBN. Dentro dessa sessão, a gente teve contribuições até de pesquisadores internacionais e há a intenção de um artigo também com essa parceria internacional para uma elaboração. Foram realizadas algumas alterações em virtude das sugestões que nós recebemos. Por exemplo, inicialmente essa pesquisa ela não foi feita pela condução de um software. Ela foi feita numa análise manual dos relatórios. A partir dessas sugestões, foi retrabalhada essa metodologia. Então, já foi feita uma análise dentro do software NVivo, o que não mudou os resultados iniciais, porém trouxe mais robustez à metodologia, né? Então, a gente pode ter uma confiabilidade um pouco maior devido ao uso de tecnologia no estudo. Também, dentro dessa nova versão da pesquisa, já foi pensado em como dar ênfase nos achados, maior ênfase, maior destaque. Em andamento, o que está sendo feito nessa pesquisa? Ajustes nos textos e nos formatos das tabelas, para que fiquem um pouco mais fáceis, né, de compreender. A validação do framework com as 3 empresas analisadas. Então, uma coisa é a gente ter definido esse frame mediante a literatura e a análise de relatórios. Agora, o próximo passo vai ser analisar, validar ou possivelmente alterar esse frame mediante a consulta dessas 3 empresas que foram analisadas. E aí, mediante isso, vai ocorrer uma ampliação dessa pesquisa e provavelmente um ajuste na metodologia em que ela vai passar a ser um estudo de caso, tá? Bom, foi isso que a gente fez. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouco do que está sendo feito e aguardo questionamentos, comentários aqui, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Rê, muito bom. Agora aí abre para os comentários. Posso tirar uma dúvida? Claro. É muito bacana, eu fico muito curioso também para ver como vai ser o estudo de caso, né, que é o que você ainda vai trabalhar lá na frente, então, que é a aplicação dentro do caso. Mas uma curiosidade minha é sobre a terminologia, é um detalhezinho bobo, que você coloca AAA, mas você coloca já os 3 As, assim. A terminologia é dessa maneira mesmo que o pessoal coloca? Sim. AAA acaba ficando. Isso. Ali ficam 9 As, né, quando coloca o AAA. É dessa maneira mesmo. Tá? Mas curiosidade que eu achei interessante. Eu tenho uma pergunta, assim, mais para o olhar fora um pouco da academia.
Na empresa B que houve essa alteração, né, de governança, foi percebido crescimento econômico em relação ou em razão dessa troca? Não dá para ser explicado necessariamente que a troca é ação e reação, né? Não dá para dizer, olha, devido a isso resultou em. Eu acho que se a gente for analisar bem a teoria da orquestração, a teoria diz, a combinação desses recursos fazem com que resulte em. Então, dizer propriamente, acho que da minha parte, como pesquisadora, eu não conseguiria chegar nesse nível de conclusão. Mas há indícios, talvez. Há indícios, mas eu não consigo afirmar categoricamente. E nem que a integração das teorias para a empresa possa impulsionar a vantagem competitiva dela. Isso a teoria diz, e pelo acompanhamento dos relatórios, a gente leva-se a crer que sim. Que sim. Porém, como eu falei, seria interessante a gente conseguir chegar nesse nível de detalhe de dizer, olha, este recurso implica em 70% do esforço, né? E aí a empresa ia falar, poxa, eureka, vou focar nisso. Então, acho que seria ótimo chegar nesse nível. Mas talvez com a nossa expectativa, ao falar entrevistar as pessoas de cada empresa, chegar nesses indícios um pouco mais precisos do que a leitura de relatórios estando do lado de fora, né, da empresa. Legal. Eu senti, assim, talvez que esses achados gerenciais, assim, pudessem estar mais, né? Mas eu acho que isso vai ser complementado, né, com essas entrevistas, né? Essa é a ideia, é a expectativa. E eu não entendi o que você disse sobre o framework. Vocês vão ajustar aquele framework que você mostrou? Então, o framework inicial, a gente diz que os 3 itens implicam em vantagem competitiva em qualquer uma daquelas governanças. Tá? Então, necessariamente, o que a gente viu dentro da integração das teorias é que sim, há indícios que sim, esses 3 itens implicam. Porém, quando eu for entrevistar os diretores dessas empresas, eu posso verificar que, de repente, esses 3 itens têm maior implicância na governança modular do que na de mercado. Então, de repente, eu posso fazer, mediante essa análise, uma abordagem um pouco diferenciada para determinadas governanças. Eu posso dizer, olha, ele exerce maior influência nessa governança do que nessa, e etc. A ideia é validar e talvez clarificar esse modelo, complementar. Deixa eu dar só acho que é legal também desse trabalho que a gente tem uma expectativa, que é o seguinte, Dri, o que a Regina fez um esforço muito grande, né, que eu acho que essa é uma contribuição interessante, de pegar esses relatórios, né, e fazer uma interpretação, né, então uma das contribuições que a gente quer fazer é justamente mostrar a ligação entre o que é uma agilidade e isso na prática, lendo o relatório, como é que a gente identifica essa agilidade, que tem a ver com inovação, com a abertura de novas distribuição. Então, isso a gente também vai demonstrar, né? Quer dizer, quais categorias, né, ou fatores estão relacionados a cada um daqueles... Então, até uma forma de você conseguir posteriormente metrificar, né? Porque o que é performance financeira é fácil, né? Que tem lá o pós, né? O ex-post, performance financeira, tá fácil de você elencar, né? Essas variáveis. Mas do lado de cá, né? Que é o pré-requisito para uma agilidade, para uma adaptabilidade, como é que a gente traz isso para proxies, né? Que depois, eventualmente, a gente possa medir. Né? Claro. Então, esse foi uma tentativa, e eu acho que essa é uma contribuição. E o segundo ponto é que, uma vez que a gente vai validar lá com eles, aí a gente provavelmente deve ter exatamente essa condição aí de dizer, né, que fatores são mais ou menos, digamos assim, preponderantes a validar uma questão de competitividade, né? Porque pode ser que tenha... Ele vai dizer, olha, isso não foi tão importante assim para a gente, embora esteja lá no relatório,
Isso não teve um peso tão significativo, mas foi isso aqui, foi outra coisa que tem a ver com agilidade. Então, acho que a gente talvez consiga ponderar melhor o que pesou mais, o que pesou menos, mas principalmente categorizando o que é o quê, entendeu? Entendi. Acho que é um pouco por esse caminho aí. Muito rico, né? Nossa, muito. Vai ficar lindíssimo. Eu falei para a Regina, eu tenho muita fé nesse trabalho dela aí. Muito rico. Pode até virar um framework para as pessoas, para os investidores. Isso, para uma leitura mesmo, né? E você cria, você que eu acho que esse é um grande potencial que eu enxergo, Dri, é assim, é você dizer, tá, você está falando que tem que ser ágil, mas ágil em quê? Né? E você chegar no nível de detalhe de dizer, você precisa ser ágil na sua logística, você precisa ser ágil no seu cliente, você precisa ser ágil na inovação. Então, você já realmente dá nomes às coisas. Exato. E as empresas, elas estão ansiosas pelas consequências, e muitas vezes elas não sabem o que elas precisam ter como pré-requisito para se preparar para tal. É o que é o antecedente mesmo, né? Levantar o que é o antecedente dessas questões todas aí, né? Então, nós estamos só começando. Muito bacana. Parabéns, Regina. Legal, viu? Obrigada. Tess, tem alguma coisa para complementar? Gladstone está de mão levantada. Posso falar? Só uma pergunta mais para o meu aprendizado do que sobre o estudo mesmo. Lá nos objetivos, você tem como... Vocês estão me ouvindo? Não? Tá tudo Sim, perfeito. tá. Silêncio. Você tem como um dos objetivos a evidência empírica no contexto da cadeia global. O que seria essa evidência empírica sobre a governança? Eu não entendi bem, e no contexto da cadeia global. Não sei se o que a professora Luciana comentou aí agora explica isso ou não. Eu fiquei com um pouco de... Eu queria entender melhor esse objetivo. O objetivo era trazer uma evidência do que essa teoria diz. Então, como foi feito isso dentro desse estudo? Foi através dos relatórios. Então, eu trouxe a evidência, identificando nos relatórios essa evidência, tá? E tentando fazer isso unicamente pela minha análise, né? E aí, o objetivo agora é ter uma evidência empírica somando a minha análise com a dos dirigentes da empresa, para validar, olha, o que eu vi está certo ou o que eu vi está um pouco... precisa ser ajustado. E aí vai somar, né? Essa evidência empírica, ela vai ficar muito mais rica, não tendo só o olhar da pesquisadora. Legal. Eu ia te perguntar como que você busca a evidência, mas você respondeu. Ótimo. Legal, obrigado. Regina, o desafio agora é conversar com as empresas, né? Agora esse é o desafio número 2. Pode falar, professora Thelma. Parabéns pelo trabalho. Pode falar, Gladstone. Termina a sua frase, desculpa. Não, é só para dar a noção de como vai ser difícil a situação dela agora, porque eu estou passando por uma situação dessa, lidando com uma grande empresa aqui, talvez vocês conheçam, a AMAGE, e é justamente sobre governança também. E assim, a coisa mais simples do mundo, parece que eu tenho que conseguir falar com o Papa, é mais fácil, mas enfim. Boa sorte. Estamos juntos nesse desafio, Gladys. Estamos juntos. Regina, parabéns. Eu acho que o seu trabalho está bem construído. Esse modelo que vocês trouxeram, né, de pegar os documentos secundários, analisar para chegar nas evidências, é uma forma bem interessante de construir. Acho que ficou bom. E acho que cruzar com o que o mercado realmente, o gestor faz, né? Que daí você cruza até as linguagens, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que ele explica do que ele faz na conduta gerencial dele no dia a dia. Então, com certeza vai ser um complemento importante. Você trouxe aqui um pouco da sua visita que você fez no workshop PDW do João Maurício, lá da FECAP, né, que você foi?
Então, explica para o pessoal o que é um PDW, como é que foi essa experiência, essa vivência, porque eu acho que não é todo mundo que está aqui que conhece nem o termo. Então, Tá. Bom, o PDW foi um formato de workshop de pesquisa em que a gente passou por um processo de seleção, submetemos as pesquisas para análise. Aí essas pesquisas, né, são selecionadas e lá elas são analisadas por, como é que se fala? Não são avaliadores, são... Ai, me como se ajuda. fossem revisores mesmo, né? Revisora. Isso, na verdade, tinha alguns lá que não são editores. São Editores, é isso isso. mesmo. Uhum. Então, a gente consegue ter um feedback de editores da própria revista, da RGBN, o que é algo muito legal, porque às vezes a gente não tem nem oportunidade de chegar nesse nível numa submissão de periódico, né? E aí, eu fui avaliada por um dos editores da RGBN, e ele deu vários toques sobre vários detalhes da pesquisa, desde nomenclatura, forma de definir o objetivo, como que é avaliado dentro da revista, o que eles buscam na revista, e etc. Então, foram muitas dicas para melhoria. E aí, inclusive, é esse editor que gostou do tema e se colocou para uma publicação em parceria, o que para mim é privilégio, né? Então, fiquei muito feliz com isso. E depois ele me enviou todos os comentários no arquivo para que eu pudesse ver com calma, tal. E aí os melhores dentro do evento foram escolhidos para publicação numa edição especial da RGB. Inclusive, ele me mandou depois um e-mail no privado dizendo que ele tentou de todos os jeitos que entrasse, mas que naquele momento não tinha dado. Mas fez incentivos a que a gente continuasse com a pesquisa para publicar em outro periódico. Então, a experiência foi muito legal, valeu muito a pena, porque a gente não tem essa oportunidade no dia a dia. Então, é uma experiência muito boa e faço votos de que vocês participem também dos próximos. Eu acho que vale a pena, porque como aqui é um grupo de pesquisa, até para o pessoal saber, é Paper Development Workshop, Isso. A gente submete o paper, e no caso da RBGN, eles sempre fazem no final do ano, geralmente é dezembro, eu já participei de um também, a gente foi lá, conversou com, na época era o Guilherme, o editor na área de marketing, e ele também repassou todas as mudanças sugeridas e tudo. Então, é o momento, por exemplo, do Cláudio. Cláudio, você que está aí com o seu, né? Você vai defender agora em junho e tal. Aí a gente submete para o, provavelmente, SEMEAD, que é 15 de julho, é um prazo que até dá para você já pensar na versão do artigo para o SEMEAD, baseado na sua dissertação, que você vai defender agora em junho. Mas aí, em paralelo, você pode submeter também para esse do João Maurício, para tentar a RBGN, que é uma revista boa. Então, acho que todas essas estratégias de publicação, elas são importantes. Eu vou colocar no chat daqui a pouco um artigo, porque esse grupo, ele é Agrofood Franchising. O Cláudio falou de lealdade, né, fidelidade de cliente, reputação, satisfação, que é uma coisa que eu e a Lu, a gente já pesquisa. Bom, eu pesquiso isso desde 97, por aí. Mas, assim, a gente gosta desse tema, né? Lealdade, satisfação, reputação. Mas, da parte do franchising, a gente acabou de viver uma vivência de ficar 2 anos e sair um artigo agora na Internext. Eu vou colocar o paper aqui. Ele é um paper baseado no Covid também. E a gente fez com doutorandos. Então, estava a Vanessa, o Márcio Fonseca, a Cássia, que faz doutorado agora, e a Ângela, que faz doutorado na USP, e a gente estudou justamente o impacto do franchising nas redes de franquias, no momento da crise mesmo, é crise management, que é bem quando tínhamos aqueles webinars da ABF, daí a gente entrevistou 3 diretores da ABF sobre como eles estavam lidando com a crise, e é sobre crise management. Interessante que a gente mandou para a Internext e um revisor tinha gostado e um revisor não tinha achado que tinha ligação com o internacional. Aí a Ângela, que é uma das coautoras, trouxe o link com o internacional. Ela falou,
Professor, a gente tem um outro paper que a gente defendeu ser internacional, porque o Brasil é um país coletivista. E aí, se você frisar que você está desenvolvendo essas relações, né, entre franqueador, franqueado, entre franqueador e todos os stakeholders, para um país coletivista, são diferentes do que um país que não é coletivista, que é o nosso caso, o Brasil, como pelo Hofstede coletivista. Então, a gente trouxe todos os nossos argumentos, é como se a gente pegasse o paper pronto, e foi isso que foi feito. E a gente, para cada resultado que a gente tinha relacionado a relacionamento com o stakeholder, a gente falava, e as pessoas foram muito importantes na gestão dessa crise, porque é um país coletivista, se preocupa mais com a pessoa e tudo. Então, a gente ficou buscando evidências na literatura de outros artigos que mostravam essas características. Então, eu vou colocar aqui no chat o paper, se vocês quiserem ler, é uma parte do franchising. E a gente também está em desenvolvimento esse ano, uma das orientandas, que se chama Cássia, ela está fazendo, né, provavelmente ela vai qualificar o trabalho dela agora, relacionado a franchising. A gente vai tentar estudar, aí para uma coleta, provavelmente, programação digital nas redes de franquias. Oi, Pamela, tudo bem? Como você vai? Então, eu só estou pontuando algumas coisas de franchising, porque é agrofood franchising, então a gente traz coisas disso aí também. Legal, acho que a gente já tem que começar a dar uma encerrada aí, porque já são 12h40, a gente não tinha planejado muito timing, mas eu estou bem satisfeita, né? Eu acho que foi muito gostoso, principalmente essa questão da contribuição, vocês participando, a gente podendo dividir um pouquinho o caminho, né? A trajetória aí dos estudantes e nosso também aqui, né? Então, só lembrar que a gente tem aí um próximo evento acontecendo semana que vem, esse já com uma cara mais de mercado, que vou trazer o Terra, ele acabou de escrever para mim, falando que adorou o material, então, que bom, acho que vai ser bem gostoso, vai ter duas opções, ou vocês podem vir presencialmente, ou vai ter online também, né? Então, é do Eduardo que você está falando? Do Eduardo Terra. Tá. Então, o importante é se online? inscrever. Tem opção de online também. Bacana, tá bom. E aí, o importante é se inscrever lá, né, para poder receber depois esse Zoom e etc. Mas eu e Thelma estaremos lá com os nossos alunos, né, Té? E aí, a partir do... Então, assim, a ideia é que a gente faça esses encontros de negócio, pelo menos os 3 no ano, conforme a gente vai tendo essa oportunidade de trazer gente bacana, e os de pesquisa uma vez por mês, né? Então, o próximo, ele já está programado aí para acontecer em junho, no dia... Qual dia? 1º de junho, não é a 1º primeira de quarta? junho. Então, primeira quarta é 1º de junho. E a gente já tem o Gladstone e o Benancil se voluntariando para apresentarem o trabalho deles. Ai, Adriana, eu preciso te contar uma que você precisa saber. É mesmo? Lembra que a gente tinha o Eric, que veio... Lembro. Então, o Eric virou master da Chili Beans na El Salvador e Guatemala. Nossa, que legal, que bom, então... Ele acabou de vir todo contente que teve o evento do Caíto Maia, ele mostrou foto do evento do Caíto, tirou foto com o Caíto, não sei o quê, e todo feliz que agora ele virou Master. Franqueado. Lá para o país dele, porque ele vai abrir 2 lojas físicas, né, da Chili Beans, onde o pai dele, porque daí o pai dele é dono de uma rede de drogarias lá em El Salvador, então conseguiu. Mas eu falei, nossa, eu preciso contar, porque é uma coisa muito legal a gente ver. Muito legal, vai virar entrevistado. E a Chili Beans é muito por conta dos estudos que a gente faz, que ele conheceu a marca e ficou lendo sobre, quer dizer, tudo está se relacionado aí neste mundo. Té, na verdade, deixa eu fazer só uma correção, tá? É dia 8 de junho. É 8? Tá bom. É 8, porque eu tenho banca nesse dia também. Não, para mim tá tranquilo, 8 de junho tá ótimo. Eu só falei porque era 1ª quarta, mas pode ser 2ª quarta, tudo bem.
Aí o próximo, a gente aí ficou 10 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro, mas isso a gente vai passando para vocês, tá bom? Sempre esse horário assim, né, que acho que é um horário de lanche. É um bom horário. Então tá bom, gente, agradeço muito aí pela participação de todos. Querem dar mais uma última palavra, fazer algum comentário? Só um detalhe, vocês conseguiram baixar o artigo que eu botei no... Beleza. Achei agora. E então a palestra que a Lu falou é semana que vem na terça, no Vitor Tivita, 7h30 da noite. Isso. Ou também quem se inscrever pode assistir pelo Zoom. Vai ter online também? Isso, vai ter online. Tem que se não inscrever lá para receber. presencial. Isso, aí tem que se inscrever lá para você receber depois o link do Zoom. Mas eu depois mando aqui para vocês, que eu tenho esse link também, entendeu? Mas de qualquer forma, se inscrever é bom, porque de qualquer forma tem lembrete, eles mandam alerta. É legal. Eu não escrevi porque eu pensei que era só presencial. Legal. Não, tem online também, tá bom? A gente pode pegar aquela imagem que tem do mestrado profissional, então, e divulgar também, né? Pode. Eles fizeram uma outra do mestrado e doutorado, mas tanto faz, gente. Tá. O negócio é passar para frente. Divulgar, né? Tá bem. Tá bom? Olha, eu também saio feliz. Eu coloquei essas datas que a Lu falou aí no chat. A gente ficou um tempo adormecida, porque tinha muita coisa para fazer, mas agora a gente retoma o grupo, com força de grupo, e a gente vai tentando trazer essas discussões, explicar coisas. Se vocês quiserem trazer perguntas, todos estão naquele grupo do WhatsApp, então a gente vai ficar recebendo um monte de coisa. Para quem não entende porque chega tanto material sobre a Europa, é porque a Juliana, que está lá, ela é da Vera Kiss, e ela está na França, e também tem um outro de Portugal, e eles ficam colocando materiais sobre agro, food, sobre coisas... Na verdade é alimento, né? Que é a área dela. Alimento. E daí ela legal. fica incluindo no grupo, mas é legal, é um material muito curioso, assim, no mínimo interessante. E a ideia desse grupo aqui é fazer essas discussões ligadas até ao processo de vocês, assim, estou qualificando, estou defendendo, estou no meu pós-doc, ou estou... de experiências, né, que é muito importante. Pensando em mandar um PDW, tipo assim, o Benancil e o Cláudio já saem aqui com a missão de além de defender o mês que vem e mandar o CMA de 15 de julho. Quer dizer... Mas o Benancil, ele tem uma extensa experiência em congressos, minha filha, porque esse menino entrou, já tinha conseguido aplicar lá para o IAMA e uma pena que teve a pandemia e não conseguiu ir. Aí a gente tentou de novo na Benancil, vamos para a NAMPAD, para não ficar sem nada, e foi, apresentou na NAMPAD. Então, assim, eu tenho orgulho aí do Benancil, que eu falo, vai, o menino vai. Não olha para trás. O sangue dele. Desse ano, de novo, teve o IAMA, pena que a gente não vai conseguir ir, mas realmente é para tirar o chapéu, aí muito dedicado, sem dúvida, muito bom. Estamos num grupo muito bom, né? Estamos, né, Thelma? Parabéns, Cláudio, pela apresentação. Parabéns, Regina. Vocês apresentaram super bem, super claros os trabalhos. E é um conteúdo muito legal, muito bom. Então, tá bom. Então, é isso, bom, gente. Obrigada. Nos vemos em breve. Todos, então. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Cláudio, você fica um pouquinho só para a gente falar? Beleza. Tchau, Té. Até mais, gente. Tchau. Eu vou tirar Tchau, gente. Stop Record. Tchau, obrigado.